vou entregar folheto. Enfim, o marketing é um universo gigantesco para a gente fazer, tanto que essa parte ela é tocada, né, com a Casulo e vai muito bem, porque é uma área que é ampla, né, ela requer um estudo para você saber atingir o seu público-alvo. Então, Sim, antes de ter tudo isso, realmente, invista o máximo que você puder em planejamento. Porque às vezes a gente acha também que o investimento é só financeiramente falando. Mas o seu tempo é um investimento, inclusive financeiro, porque a hora nossa ela tem um custo. Né? Na sua hora você poderia estar fazendo várias coisas. sim. Mas assim, eu falei na última live, vou até reforçar, eu não consigo fazer nada de verdade, nem na minha vida pessoal, se eu não tiver um planejamento. Ah, vou no supermercado. Se eu não fizer uma listinha ali, eu não consigo. Você fica aquela sensação, será que tem mais alguma coisa? Será que estou esquecendo alguma coisa? Pode ser que você está Exatamente. perdendo tempo, entendeu? Ou perdendo dinheiro, ou fazendo uma compra que você não precisava. Então, eu faço planejamento para tudo. Agora, quando é o nosso negócio, né, a gente tem que se planejar ainda mais. Porque você vai ver que no caminho, você ainda vai perceber que você, nossa, eu esqueci disso. Então, quanto mais você se planejar, vai diminuindo as emergências que surgem nos negócios, né? Sim. Teve uma pergunta que fizeram no comentário aí agora. Qual é o maior desafio que microempreendedores enfrentam? Nossa, gente, Olha, quando eu estava eu vou trabalhando no falar. Sebrae. Vamos lá, Paulo, começa você primeiro. Gente, eu vou falar uma coisa, porque eu sou muito franco, sabe? Tem algumas coisas que eu, às vezes, a gente fica assim, nossa, talvez eu não deveria ter falado, mas eu acho que a gente tem que falar assim. Uma das coisas que motivou também eu abrir a gestão foi porque eu comecei a refletir sobre o pequeno empreendedor aqui no Brasil. E, e foi dito para mim, eu vejo como uma verdade, que a gente tem que abrir uma startup para resolver algum problema, alguma dor que algum setor na sociedade está enfrentando. Então, por exemplo, o Uber veio para resolver um serviço que não era tão bem prestado pelo pessoal que prestava, o preço melhor. Então, ele resolveu esse problema como é que fala a palavra? De mobilidade urbana. Esse é um exemplo. A Netflix veio para resolver o problema de você ter que sair de casa, alugar uma fita, pagar multa. Se estiver chovendo, ninguém entregava, a gente esquecia, tinha que ligar para o vizinho. Leva lá para mim que eu não aguento mais pagar mais multa. Então, hoje você tem um sistema de streaming na sua casa que você pode ver a hora que você quiser. E no meu caso, qual foi o problema que eu identifiquei? Além dessa questão das empresas que quebram, que nem a gente falou, com menos de 60, mais de 60% quebra antes de completar 5 anos, o que assim se você tiver 10 amigos aí que estiver abrindo empresa agora, pode ter certeza. Infelizmente, 6 deles, pelos números que a gente vê, não passarão aí pelos 5 anos de existência. Isso eu acho muito triste, porque são Sim. sonhos, são investimentos que as pessoas separam para investir no negócio. Mas Às o vezes, nosso anos de desafio, investimento, né? exatamente. O nosso desafio aqui, né, respondendo mais diretamente à pergunta, né, o maior desafio para mim é encontrar realmente pessoas que apoiem o seu negócio. Né? Eu falo com meus clientes o seguinte: eu procurei para ver quem apoiava o pequeno empreendedor no Brasil, o governo. Ultimamente, meus clientes têm falado assim, ó, Paulo, se o governo não ajudasse, já estaria bom. O problema é que o governo mais atrapalha do que ajuda. Atrapalha. Eu ia falar isso. Quando eu estava Aí, trabalhando no Sebrae, a maioria do problema era questão de, tipo assim, os pequenos empresários, os microempresários, simplesmente não tem líquido, lucro líquido suficiente para pagar o tamanho de impostos que a gente tem no Brasil, eles não conseguem competir. e aí vem a maior revolta, né? O maior sócio de todas as empresas aí é o governo. Ele não ajuda em nada e ainda o pior, que nem todo E mundo atrapalha. fala, ele ainda atrapalha. Eu acredito muito que nós vamos melhorar o nosso ambiente de negócio, né? Porque chega uma hora que vai estagnando tanto que ou muda ou tem algum problema grave aí em relação aos negócios do país. Então, a gente está vendo agora uma reforma tributária que está em tramitação no Congresso. Eu acredito que isso vai ajudar. Então, assim,
Às vezes a gente fica pensando que a política está longe da gente, mas ela está mais perto do que a gente imagina, impactando nas nossas famílias, nos nossos negócios. Então, um desafio é esse. Outro, né, que eu sinto falta de apoio. Fornecedores, né? Fornecedor para o pequeno, ele quer entregar quando ele bem entende, porque o cara é pequeno, ele acha que ele depende dele. Então, assim, se vai atender um cliente grande, tem aquela visão, o cliente tal, a gente tem que entregar primeiro. E a gestão? Não, a gestão é pequena, depois a gente entrega e tal. Da mesma forma, e eles querem receber à vista. Da mesma forma, os clientes. Eu falo isso porque eu também sou cliente também e eu vejo isso. A gente quer pagar parcelado e quer colocar preço também no produto das pessoas. Principalmente quando eles são pequenos. A gente sempre quer colocar preço. E a gente não olha, assim, na verdade, o que aquilo está agregando para a gente. A gente olha muito mais o custo do que o valor que aquilo agrega para o nosso negócio, para o nosso produto. Outros, os próprios funcionários, né, poderiam contribuir mais. Assim, às vezes o cara está passando por uma dificuldade ali, ao invés do funcionário incentivar, o cara já começa a ameaçar o chefe. Se você não me pagar, eu vou te levar na justiça. E a gente sabe que o pequeno, uma ação que ele tem contra ele, a gente sabe que a nossa legislação, a nossa justiça, na verdade, ela é muito voltada para o trabalhador. Eu não tenho problema com isso, eu acho que só deveria ser justo. E na maioria das vezes que a gente presencia, não é justo, sabe? Então, é outro desafio. Bancos. Se você for pegar um empréstimo hoje em banco, você vai ver que você está praticamente diante de um agiota, o cara vai te cobrar 3 vezes ali o valor a mais. Então, assim, e também falando de nós contadores, o apoio também não é legal. Assim, as pessoas acham que pelo preço a pessoa está recebendo mais do que ela está pagando. Eu sou da seguinte opinião: ou eu faço uma coisa direita e bem feita, ou senão eu não faço. Então, por exemplo, eu defini que eu vou trabalhar só com pequenas e microempresas. Já veio empresas de maior porte procurar a gente. Eu falei não. Eles falaram, Paulo, mas o valor que eu vou te pagar vai equivaler aí a uns 20 a 30 clientes. Eu falei assim, não, eu vou trabalhar com um grande. Você vai me tomar tanto tempo por causa da sua complexidade que eu não vou conseguir atender o meu pequeno. Então, meu propósito é bem focado no micro e no pequeno. Eu não trabalho com alguns segmentos, por exemplo, igual ONGs, porque eles têm um sistema tributário mais complicado. Então, assim, é melhor você fazer isso e depois você ser lembrado que é uma empresa que presta um bom serviço, do que você sair fazendo de tudo ali, né, e acabar prejudicando o seu negócio. Então, o que eu mais sinto falta, né, e o maior desafio para mim das micro e pequenas empresas hoje, francamente falando, é esse apoio, que eu não vejo ele recebendo, assim, acho que só a família, para falar a verdade, mas outro setor da sociedade, sinceramente, eu não enxergo esse apoio. Agora, realmente, de fato, gente, se fosse para enumerar, assim, uma causa, uma dificuldade número 1, com certeza são os impostos ali, em primeiro lugar, são as limitações governamentais. E aí, como que algumas pequenas empresas estão tentando contornar isso, né? Primeiro que, assim, o lobby das pequenas empresas está começando a ficar maior no Brasil. Então, hoje em dia, você já tem um reconhecimento um pouco maior, bem maior do que 10 anos atrás, sobre a prioridade e a importância das pequenas empresas. Então, o governo está começando a liberar algumas coisas, está facilitando algumas coisas, né? O Simples Nacional, ele veio para facilitar algumas coisas. Então, está melhorando, né? Não percam a esperança aí, microempreendedores, não percam a esperança. Mas, como é que vocês vão fazer para tentar dar uma desviada disso? Vocês têm que tentar pensar, antes de você abrir o negócio de vocês, tenta pensar quais serviços têm os menores impostos. Tenta entrar em contato com um contador para ele te falar qual é o tipo de negócio, né, de licença de empresa que você vai abrir para ter menos impostos, para pagar menos impostos, que se você se declarar como microempreendedor é um tanto, pequeno empreendedor é outro. Então, né, observe isso também. O que vocês podem fazer para tentar limitar ali a sua quantidade de impostos, né? Escolham produtos que tenham tarifas menores, segmentos que tenham tarifas menores e tenta garantir, por isso aquela questão lá da última pergunta, do planejamento, garantir que o seu produto vai ter um preço competitivo. O que aconteceu com o food truck, na época, antigamente aqui no Brasil, teve um boom, né, dos food truck. Passou 5 anos, a maioria faliu. E por que foi? Exatamente porque os impostos governamentais sobre
a alimentação transportável, assim, no food truck, era muito difícil. Tinha vigilância sanitária